Nós vamos ler, desfrutar, em nome de Jesus, glória a Deus. E, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel. Ali, a gente vai ler bastante aqui, tá? Mas eu quero que você não perca o foco. Mantenha-se aí ligado na palavra do Senhor. Nós vamos ler dois momentos da vida e da história desse grande profeta. Essa história, quando viveu, o profeta Daniel, aí foi aproximadamente 535 anos antes de Cristo, e foi um grande homem que trouxe não somente um grande exemplo, mas trouxe também revelações, inclusive, sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Capítulo 1 diz assim. Vou ler ali, que aí a gente lê a mesma versão, embora seja a mesma aqui, a gente lê pelo telão. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Quem entregou? Quem entregou? Nabucodonosor, glória a Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência. Guarda isso aí, tá, gente? Essas características: sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Guarde isso, que lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e, ao fim desse período, passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era... E eles estavam
mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Amém? Nessa primeira parte, o livro nos mostra um momento em que, mais uma vez, por causa de erros, por causa de idolatria, por causa de desvios do caminho que Deus os indicou, Deus permitia que os inimigos dominassem, mais uma vez, o seu povo. O que nos mostra mais essa oportunidade de lermos sobre algo assim, é que o nosso Deus, embora Ele nos ame, embora Ele quer cuidar de nós, Ele deixou para nós uma direção, amém? Ele deixou para nós um caminho, Ele deixou para nós uma rota. E quando a gente desvia dessa rota, a gente põe em xeque a autoridade e o domínio do Senhor. Amém? Porque Jesus mesmo falou, olha, Senhor, mas não adianta chamar de Senhor se vocês não servem. Porque o servo, ele tem que servir ao seu Senhor. Ele tem que obedecer ao seu Senhor. Então falar Senhor da boca para fora não adianta. Jerusalém fazer todos os sacrifícios e tudo que estava na lei não adiantava. Se no coração e nas atitudes eles não seguiam o que realmente Deus deixou para eles fazerem. Naquele momento em que Jerusalém foi sitiado e Deus ali permitiu não somente que fossem levados, mas também que se levasse os tesouros da casa de Deus. E os tesouros foram colocados na casa do Deus de Nabucodonosor. A palavra do Senhor, ela nos mostra que existe um momento de permissão do Senhor de algo ruim sobre a nossa vida, quando damos uma brecha, quando damos uma abertura e desobedecemos aquilo que Deus determinou para a nossa vida. Está acompanhando comigo, amém? Porém, entre esses, algo muito interessante aconteceu, porque diz que esses jovens eram diferentes. Esses jovens tinham um comportamento diferente. Esses jovens tinham algo determinado em seu coração. Dentre eles, o que mais se destacou, o que dá nome a esse livro, foi Daniel. Que Deus deu a ele, além do temor no coração, em obedecer ao Senhor, deu a ele uma sabedoria e deu o dom também de revelação e de profecia. Agora então Daniel se vê diante de um momento em que é oferecido a eles a iguaria do rei. Talvez em algum momento, talvez ele pudesse pensar, olha como Deus é bom. Eu poderia agora estar sendo forçado a estar nos campos, a estar quebrando pedra, a estar fazendo uma construção, algo pesado, mas olha o que Deus proporcionou para a gente, até mesmo numa terra estranha, Deus está nos dando a oportunidade de sermos bem tratados, de comermos bem, de comermos a comida do rei, queridos, não era qualquer comida. Quem já viu aqui aqueles filmes que tem reis, né? Aquelas mesas gigantes, com aqueles pernis enormes? Eu imagino que era um negócio assim, queridos. Fazão, aquelas taças enormes de vinho, do melhor vinho que eles poderiam, né, ter. Mas sabe o que mais me chama a atenção? É que o coração de Daniel e dos seus amigos estavam tão focados na vontade do Senhor, que eles entenderam que se eles se alimentassem daquilo, eles estariam se contaminando. Eles estariam, de alguma forma, compartilhando de algo que com certeza era oferecido